Neste episódio do IBFcast, estamos recebendo o presidente da Câmara de Campinas, Luiz Carlos Rossini. Para vocês conhecerem um pouco da história do Rossini, ele foi eleito vereador para a legislatura 2025-2028, com 6.112 votos. Se tornou o parlamentar com mais mandatos no Legislativo de Campinas. Agora são 7 mandatos. O ranking conta as legislaturas desde 1948, quando as atuais funções legislativas foram consolidadas e adotadas até hoje, como mandato de 4 anos. O Rossini foi eleito pela primeira vez no final da década de 1980 e participou das legislaturas 1989-1992, 1993-1996, 1997-2000, 2013-2016, 2017-2020, 2021, 2024. E, atualmente, é o presidente da Câmara de Campinas. E nós vamos conversar com o Rossini sobre como é o funcionamento de uma Câmara. Muita gente não sabe. A gente vai focar também sobre a questão referente, por exemplo, a projetos de lei ou leis aprovadas na Casa que beneficiam e atingem diretamente os empreendedores. E participa comigo dessa entrevista com o Rossini a Érica Martins, que é a primeira vice-presidente do IBF Campinas. Rossini, é um prazer enorme você ter aceito o convite para participar do IBFcast. Seja muito bem-vindo, viu, Rossini? Eu é que agradeço, a alegria é minha, Milton. Quero cumprimentar a Élica, a vice-presidente aqui do IBF Campinas, pela importância do trabalho que o IBF desenvolve e abrir essa possibilidade de dialogar aqui também com o Legislativo, a gente falar um pouco do funcionamento da Câmara e como a Câmara de Vereadores, na sua missão, pode interagir com toda a sociedade, em particular também com o segmento empresarial. Eu acho que é importante, porque, como você disse aqui em off, muitas pessoas não conhecem a atuação da Câmara e dos vereadores, não sabem da importância que tem o Poder Legislativo e como a atuação dos vereadores muitas vezes impacta, interfere na vida de todo mundo, inclusive das empresas. Esse conhecimento é fundamental até para que também o segmento empresarial, através do IBF e outras entidades, possam ou podem contribuir, participar na formulação de leis, aprimorar a legislação que está aí, como essa relação do setor privado com o público pode ser aprimorada. Às vezes, no executivo, principalmente, há dificuldades, entraves, excesso de burocracia, normas que às vezes só atrapalham. Quando os vereadores tomam conhecimento disso, eles têm, sim, a prerrogativa de adotar iniciativas até de alteração de legislação para melhorar isso tudo. Então, estar aqui hoje, eu acho que é uma oportunidade rica para a gente trocar informações e experiências. Ô, Élica, você sabe que é um negócio interessante? Porque as pessoas perguntam assim, por que determinadas cidades têm mais vereadores, outras têm menos? Campinas, se não me falha a memória, são 33 cadeiras, não é isso? 33. Aí, por que Campinas tem 33, por exemplo, e uma outra cidade tem 15? Uma outra cidade tem 10, E eu queria que você explicasse, eu sei, na verdade, o motivo, mas eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando nesse momento, o que leva, por exemplo, a esse número de vagas, no Legislativo das cidades. Na verdade, essa é uma regra estabelecida na Constituição Federal, que determina a quantidade, o tamanho das câmaras municipais do Brasil inteiro. E é uma relação com a população. Então, à medida que a cidade tem um número maior de habitantes, você tem a possibilidade de aumentar o número de vereadores. O número mínimo de vereadores para cidades menores são 9, podendo chegar a 55, que são as grandes capitais, como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro.
E Campinas, como tem mais de 1 milhão de habitantes, a gente está também no limite que a Constituição prevê, né, de a gente ter 33 vereadores. E você fala, poxa, mas não é muito? Se você pensar que Campinas tem 1 milhão e 200 mil habitantes, cada vereador representa, em média, 40 mil habitantes. Essa função de representação não é simples. Então, você, em tese, atender, ter contato, receber, né, demanda de 40 mil pessoas, cada vereador, é algo bastante significativo, né? Então, a regra é essa, é uma regra da Constituição e é relacionado ao número de habitantes de cada cidade. Eu acho, Élica, que tem uma questão assim interessante, porque as pessoas imaginam o seguinte, como é que são elaboradas as leis? Né? Porque o que acontece? Uma coisa as pessoas sabem, por exemplo, que o executivo, que é no caso a prefeitura, né, o governo municipal, ele pode encaminhar um projeto de lei para a Câmara, né? E eu não sei, pelo menos na Câmara Federal a gente sabe que funciona dessa forma, mas tem os comitês ou as comissões, no qual, por exemplo, aquele projeto de lei ele passa por essas comissões. Sim. E depois ele vai para plenário. Na Câmara de Vereadores é assim também? Também. Na verdade, todo projeto ele passa primeiro por uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Legalidade, que faz uma análise se aquela iniciativa, né, não fere a Constituição, não extrapola limites de competência. Então, é uma análise da legalidade. Uma vez com um parecer favorável da Comissão de Legalidade, ele vai à votação do plenário, é a primeira votação que a gente chama, e passado, né, na legalidade, aí depois ele vai para a votação de mérito. Então, esse projeto depois ele tramita pelas chamadas comissões de mérito. Nós temos várias comissões de mérito, dependendo do assunto, do tema que trata aquela matéria, ele vai para uma determinada comissão. Obrigatoriamente, eles sempre passam pela Comissão de Finanças e Orçamento, muitas vezes administração pública, política urbana, Comissão de Saúde, de Educação, de mobilidade urbana, habitação, segurança, dependendo qual é o tema, aquela comissão de mérito faz uma análise mais aprofundada do mérito daquela proposta sob a perspectiva ou análise de cada comissão. E depois dele estar instruído com os pareceres da comissão de mérito, aí ele está em condição de ir para plenário para votação no mérito, em segunda votação. Todos os projetos de lei, obrigatoriamente, têm 2 votações. Aprovada depois no plenário em segunda votação, ele é remetido ao prefeito, que pode sancionar, né, e se tornar lei, ou vetar, né? E aí, se houver o veto do prefeito, o projeto retorna para a Câmara e a Câmara analisa se mantém o veto, atendendo às argumentações que o prefeito coloca, ou derruba o veto. Né? Se a Câmara rejeitar o veto, automaticamente aquela lei vai ser sancionada e vai ser executada. Esse rito é um rito geral que acontece nas câmaras municipais, assembleias legislativas e também na Câmara, no Congresso Nacional, né? É claro que durante o processo a gente pode realizar audiências públicas, por exemplo. E a audiência pública tem o objetivo de ouvir a sociedade, colher opiniões, sugestões, porque às vezes tem alguma matéria tramitando que pode ter algum aspecto que impacte algum setor da sociedade negativamente, pode trazer alguma complicação. Então, nas audiências é um momento da sociedade, entidades como IVEF e outras participarem para falar, opa, esse projeto é bom, pode seguir, é melhor melhorar. É onde a gente também muitas vezes recebe sugestões de aprimoramento daquele projeto de lei, e aí os vereadores podem apresentar emendas, né, ao projeto, emendas que alteram, acrescentam ou modificam alguma coisa do texto do projeto de lei, né? Então, todo projeto ele tem essa possibilidade de participação da sociedade, né, para aprimorar, porque no final, implantada uma lei, ela vai impactar diretamente a vida das pessoas, das empresas, né? Então você tem que observar esse rito para que ninguém seja tomado de surpresa, às vezes, com uma determinação, uma obrigação que afete a vida ou até o funcionamento
de uma entidade. E o bacana é que vocês são ativos, muito ativos, então isso eu consigo visualizar, né? Não só esperar receber um projeto-lei, mas o que eu percebo é que vocês conversam muito com a população e também as empresas, no sentido de trazer, né, alguma ideia ou até mesmo complementar alguma desses projetos. Né? Eu vou dar um exemplo, Élica. A gente estava comentando, na época da pandemia, em que vários segmentos, né, foram literalmente paralisados, né? Segmento de evento, hotelaria, bares, né, comércio, escolas, enfim. Eu criei uma comissão de estudos para ver como como a pandemia estava impactando esses setores. E nessas reuniões, nesses encontros, surgiram sugestões que depois viraram iniciativas de projeto de lei. Algumas de iniciativa da própria Câmara, outras de iniciativa do Executivo, né? Há uma limitação no poder de propor leis dos vereadores. Muitas vezes a iniciativa tem que ser do prefeito. Mas, por exemplo, para o setor de eventos, na discussão surgiu a necessidade... Era um absurdo que existia. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um hotel. Ele tinha o alvará de funcionamento e ele tem lá um espaço para eventos. Ele já está autorizado para funcionar. Só que ele era obrigado a tirar o alvará para cada evento. Então isso não só causava uma burocracia desnecessária, como também envolvia custos, etc. e tal. E travava dele. Então, assim, foi alguma coisa que a gente identificou e depois veio uma alteração dessa questão de funcionamento, além de outros. Quer ver uma lei que é de minha autoria, que eu me orgulho, até para vocês saberem um pouco como é que funciona isso? Vocês já ouviram falar da lei do pancadão? Eu ia falar isso com você agora. Na verdade, assim... Uma lei excelente, nossa. O pancadão era aquele fenômeno que as pessoas, né, turbinavam, instalavam no carro um som potente, né, turbinava o carro com som, parava nas esquinas, praças, postos de gasolina, abria as portas, o capô do carro... E veio aquele inferno, aquele som que incomodava a vizinhança. E aquilo estava crescendo, né? E um dia eu fui procurado na Câmara por um casal de idosos. Ele era aposentado da Sanasa. Ele falou: Rossini, eu vim trazer um problema que eu nem sei se você vai poder ajudar ou não, mas eu peguei minha aposentadoria, comprei uma casinha lá no bairro São Martim, mas aquilo que era para ser meu sonho virou pesadelo, porque em frente à minha casa tem uma praça, chega de sábado à tarde, o pessoal junta um bando de carro lá, começa a botar aquele som. É tão alto que eu não consigo assistir televisão na sala da minha casa. Ele até brincou, não consigo conversar com a minha veinha. Ele estava com a esposa, né? E ele falou, e a gente vai conversar, é um pessoal ignorante, violento, eu não sei, falo com lágrimas, assim, sofrimento, né? Tô a fim de vender. Aquilo me impactou, né? Porque eu falei, não é normal a pessoa não poder ter tranquilidade na sua casa, né? Fui pesquisar. Falei, preciso fazer alguma coisa. Já existe a lei do silêncio, que estabelece limites de som, de horários e tal. A perturbação do sossego é crime previsto lá no Código Penal, né? Perturbar o sossego. E tem uma resolução do CONTRAN que proíbe um veículo transitar com som acima de 55 decibéis do lado do carro do veículo. Então, já tinha lei. Mas o que acontecia? Quando tinha um fenômeno desse, a população, os vizinhos, a vizinhança, chamava a guarda municipal, a polícia militar. Quando chegava a viatura... Dispersava. Não, o pessoal baixava o som, desligava, a viatura ia embora, o cara escapava do flagrante. Voltava, né? Aí, pesquisando, eu fui buscar na lei de crimes ambientais um princípio que a gente trouxe para a lei municipal. O que diz a lei de crimes ambientais? Primeiro que provocar, causar poluição é crime. E a poluição sonora é um tipo de poluição. Sim. E a lei federal, 9.605, ela diz o seguinte, quando você tem uma fonte ativa de poluição, qual é a primeira obrigação? Cessar a fonte. Se você tiver uma torneira pingando aqui, contaminando o solo, lençol freático, a primeira obrigação qual é? Fechar a torneira. Sei. Só que a pessoa já poluiu, já causou, quer dizer, já provocou a poluição, já praticou o crime, já está sujeito às penalidades da lei. Então foi esse princípio que a gente trouxe para a lei municipal. Chegando num evento, guarda municipal, fiscal do DU, policial militar, com decibelímetro, constatou que o ruído está acima do tolerado, acima do permitido pela lei,
já está caracterizada a poluição, portanto já está caracterizada a prática do crime, e o indivíduo já está sujeito à penalidade da lei, que é uma multa pesada, e a gente colocou na lei também a apreensão, o recolhimento do veículo. Para evitar que você tirar lá, o cara ligar de novo. Essa lei virou referência nacional, a gente conseguiu conter o fenômeno, mas surgiu como? Da população trazendo a demanda, e o vereador representa a população. Então, para eu poder tomar uma atitude, eu preciso entender, conhecer qual é a necessidade, a demanda. É um exemplo, no meu caso, de como é que se deu a elaboração dessa lei, né? Mas é normalmente assim que acontece. Muitas vezes as propostas de projeto de lei são para atender problemas ou situações trazidas pela sociedade, pelos vereadores. E é muito interessante, Rossini, isso, porque realmente é uma situação que incomoda bastante. Você sabe que, recentemente, eu moro naquela região do Swift, e ali naquela região do Carlos Lourenço, da Vila Orozimbo Maia, estava circulando um caminhão com 3 andares, as pessoas subiam e aí o som alto e as pessoas dançando naquele caminhão. Eu olhei aquele negócio assim e falei assim, nossa, gente, mas que absurdo. É um trio elétrico. Pô, sábado, domingo, tudo Carnaval bem que é final de semana, né? mas carnaval fora de época. Eu não sei o que foi que aconteceu, Rossini, que eu não sei se as pessoas reclamaram. O caminhão sumiu. Não teve mais. Mas é o tipo da coisa que incomoda, porque entra nessa questão do pancadão. Sim. Né? Um som estridente em bairros residenciais. Então, quer dizer, eu acho que deve ter tido alguma reclamação e aí o poder público foi em cima e tirou. Mas, levando por esse lado, né, que na verdade o que acontece? A Câmara ela tem que ser provocada. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo. Tem uma demanda, as pessoas vão lá e cobram a Câmara. E a Câmara precisa se posicionar em relação àquela demanda que está sendo apresentada. Aí uma questão que me veio à cabeça agora é o seguinte, por exemplo, o IBEF é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Campinas, interior paulista. Formado por executivos de finanças, por empresários. E uma questão, por exemplo, que preocupa muito o empresariado de uma forma geral é que o seu negócio seja dinâmico. Sim. Dentro do local no qual está instalado. Aí, por exemplo, vamos supor, o IBEF ele tem sempre contatos com associados, com executivos que integram o IBEF. Nós temos uma demanda que nós achamos que é importante. O IBEF ele pode, como entidade, apresentar ou propor à Câmara de Campinas um projeto de lei para que seja avaliado e, consequentemente, posto em votação e sancionado ou não pelo prefeito? Pode. É claro, assim, a autoria tem que ser sempre ou do executivo, o prefeito, ou de um vereador. Mas a proposta pode nascer, sim, do IBEF. Né? Muitas vezes o estudo, a discussão, a pesquisa de quem é especialista numa determinada área já pode levar uma proposta praticamente pronta para aprimoramento da legislação vigente. Né? E aí a Câmara, sim, pode recepcionar essa proposta, fazer análise, o estudo da competência, até para saber se pode ser iniciativa da própria Câmara, de um vereador, ou se tem que ser iniciativa do Executivo, mas a partir daí dá sequência e encaminhamento nessa proposta, visando o aprimoramento da legislação. Então, aliás, não só pode como deve. Nós precisamos disso. Quando as entidades participam, trazem as suas dores nessa relação com o poder público, é aí que surge a oportunidade do vereador exercer seu mandato como representante de um segmento ou das empresas e buscar atender ou facilitar isso. Né? Mas é necessário a participação de entidades como o IBEF. Certamente vocês podem contribuir muito. E são
vou chamar vocês, me permite chamar assim, né? Claro. Que sabem as dores, que sentem as dificuldades do dia a dia como empresários, como dirigentes executivos de finanças das empresas, na relação com a prefeitura. Desde uma ação mais simples, às vezes obtenção de um alvará de funcionamento. Dificuldade, excesso de exigência, burocracia, demora, né? Obtenção de uma certidão, às vezes até na questão da tarifa, da definição dos impostos, né? Então, quem pode alimentar o processo legislativo é a sociedade, e o IBF certamente pode contribuir. Aliás, nós estamos à disposição para fazer esse diálogo e, obviamente, tentar, a partir da experiência de vocês, aprimorar a legislação que a gente tem. É muito dinâmico e saudável isso acontecer. Uma curiosidade, vocês têm segmentado dentro da Câmara, por exemplo, veio uma questão de segurança, veio uma questão de impostos, que é o que mais está se discutindo no momento, né, com a reforma. Ou tem uma questão econômica mais focada para um desenvolvimento econômico em determinado setor. Como que funciona isso? Só para que a gente tenha... Na verdade, assim, todo vereador pode abraçar todas as demandas. Né? Não tem, isso aqui esse vereador é ótimo. dono, tem um monopólio. Tem uma pluralidade, né? Então, é claro que vereadores, às vezes, buscam atuar em temas ou segmentos que ele tem alguma relação mais forte, mais próxima. Ou que até sejam mais nevrálgicos, por exemplo. Também. Agora, uma vez trazida e o vereador apresentando a proposta, obviamente essa proposta depois, dentro das comissões de mérito, elas recebem essa análise, como eu disse no começo, mais especializada. Mas, por exemplo, eu não sou especialista em tudo, né? E eu já apresentei projetos em praticamente todas as áreas. À medida que chega a demanda, obviamente a minha obrigação é fazer análise jurídica, análise de mérito, tentar adequar aquilo dentro dos instrumentos legislativos que a gente tem e apresentar a proposição. Não, e inclusive, só não acordando, mas até para você que está acompanhando entender, é por isso que existem os assessores, gente. Sim. Porque, na verdade, por exemplo, o vereador ele não consegue fazer nada sozinho. Ele precisa de uma equipe. Quer dizer, o que acontece? Olha, gente, eu tenho essa demanda. Então, vocês vão fazer o levantamento disso aqui. Eu quero saber onde que existe, por exemplo, algum projeto de lei similar a esse no país. E aí você vai alimentando, a assessoria vai alimentando o parlamentar para que ele possa depois embasar, até com o auxílio do corpo jurídico, Sim. né? Esse projeto de lei. É exatamente isso. É isso aí. Cada vereador hoje em Campinas tem 5 assessores, né? Um chefe de gabinete e outros assessores. O meu chefe de gabinete é advogado também, então ele me ajuda muito, não só na formulação, na elaboração da proposta, como na análise daqueles projetos que estão tramitando na Câmara. Porque eu vou ser chamado a emitir minha opinião sobre toda a iniciativa que está lá, se é a favor ou contra. Sim. Então eu tenho a obrigação de conhecer aquilo que está sendo discutido e tal. Então, mas assim, os assessores cumprem esse papel até no sentido de captar, analisar, estudar as demandas que chegam da sociedade. Teve uma questão, Érica, bastante interessante, que é com relação à transparência. Algum tempo atrás, a Câmara de Campinas, infelizmente, foi envolvida num escândalo com relação a questões relacionadas à corrupção e tudo mais, né? E, a partir daí, houve uma iniciativa muito importante, interessante, no sentido de até dar uma resposta à população de transparência. Eu estou errado no que eu estou falando? Não está certo. Não é verdade? Está certo. Na verdade, houve um problema que levou a uma mudança estratégica. A uma mudança importante e estratégica. Sim. Então, viu, Milton, por exemplo, eu estava exercendo meu 6º mandato. Eu nunca quis ser presidente da Câmara assim por vaidade, né? Porque eu sei das obrigações também. Que não é uma tarefa fácil. E a responsabilidade que é. Aí eu topei assumir a presidência, claro que não basta eu querer, né? Os pares é que elegem o presidente naquele momento, e assumi com essa missão. Primeiro de
melhorar a credibilidade, a imagem da Câmara, mostrar que a Câmara atua com seriedade. E nós desenvolvemos, eu sou administrador de formação, tenho especialidade em contabilidade, orçamento público, trabalhei 24 anos na CPFL, na área de planejamento econômico financeiro, enfim, eu tenho um pouco essa visão. Eu falei com os servidores da casa, a Câmara tem 190 servidores efetivos, de muita capacitação, muita qualidade. Falei, olha, aproveite a minha estada aqui para a gente aprimorar. O que vocês precisam para melhorar cada setor? E implementamos uma série de medidas, inclusive de transparência. Na minha visão, tudo o que acontece na Câmara é público. Sim. Tudo a população pode ter acesso, a sociedade ter acesso, apesar da lei de transparência. Então a gente criou mecanismo, aprimorou processos de controle, de gestão, reviu fluxos, protocolos. Isso fez com que a Câmara de Campinas, reconhecida pelo Tribunal de Contas, que é um órgão de controle e fiscalização de todos os agentes públicos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Prefeituras, câmaras e outros entes públicos, conferisse à Câmara de Campinas o selo diamante no quesito transparência. Quando eu assumi a presidência, o índice de transparência da Câmara era na faixa de 39%, segundo um critério do Tribunal de Contas. No primeiro ano a gente passou para 92% e no segundo ano a gente atingiu 98, quase 99% de transparência, o que conferenciou à Câmara esse selo diamante, que é reconhecimento de que hoje tudo o que a Câmara faz, primeiro, é feito com muita responsabilidade, ética e transparência, né? A gente não faz coisa errada. Mas esse é um processo e a Câmara precisa dar o exemplo. E isso que você falou, Milton e Élica, a gente precisa mostrar para a sociedade a importância que tem a Câmara, que é o poder legislativo no município. A importância que tem o papel do vereador, né, também para ajudar no governo do município. E a gente tem feito isso e trazido a sociedade para dentro da Câmara para participar. Por isso, assim, eu fiz questão de abrir o espaço para que a diretoria do IBEF pudesse fazer seu primeiro encontro nessa nova gestão ali. A gente coloca a Câmara à disposição. Hoje, nós recepcionamos 10 estagiários que a gente não tinha, de várias áreas, também abrindo a oportunidade dos estagiários frequentarem a Câmara, conhecer a Câmara, se vão ficar na Câmara, porque ali é concurso público ou não, né? Mas quando saírem de lá, eles vão ser cidadãos que conhecem o funcionamento, a estrutura da Câmara. Quer ver uma coisa muito legal que a gente fez? Eles são multiplicadores também, não, Rossi? Sim, e aí eles vão falar, pô, eu estive na Câmara, é uma entidade séria, importante. Nós, de forma inédita, nós fizemos uma parceria com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público da Infância e Juventude, o Juizado da Infância e Juventude, e acolhemos 42 jovens aprendizes, infratores, que estão cumprindo medidas socioeducativas no meio aberto, e numa parceria com uma empresa que tem a obrigação de cumprir a cota da Lei Nacional de Aprendizagem, porque a empresa é uma empresa, eu até vou falar o nome, São Francisco Resgate. Ela tem centenas de trabalhadores, mas tem uma sede administrativa pequena. Ela não comportaria recepcionar os aprendizes na sua sede. E uma portaria do Ministério do Trabalho permite que ele possa cumprir essa obrigação colocando esses aprendizes em entes públicos. Então a Câmara se disponibilizou a fazer e dá uma oportunidade para esses jovens, porque a sociedade às vezes é cruel, né? As empresas, se você for oferecer, olha, tem aqui uma vaga para um jovem aprendiz, só que ele está cumprindo uma pena socioeducativa. É difícil. Então a gente recepcionou esses jovens, uma coisa que está tendo uma repercussão muito legal. Também esses jovens que vão iniciar uma carreira profissional, trabalhando, conhecendo a Câmara, eles vão ser cidadãos diferenciados. Então são ações que a gente faz que eu considero importantes para realmente fortalecer a imagem da Câmara. E eu aproveito para parabenizar, porque eu sou muito suspeita em dizer que, como auditora, professora de compliance, controles internos dentro da Câmara e ganhar um selo diamante do TCU, que é extremamente rigoroso. Tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. E
E esse projeto trazendo os jovens para dentro de casa, resgatando e mostrando ali os caminhos, é excelente também. Então, parabéns. E eu acho muito bacana isso, Rossini, que você colocou da sua carreira, porque é como o IBEF, você já foi um executivo, né, ali na CPFL, então você conhece as dores dos dois lados. Então, acho que essa união com o IBEF vai ser muito bacana mesmo para novos projetos e que a gente possa se conectar cada vez mais. Nossa, agregar excelente. valor, né? Agregar Eu acho valor. que, aliás, a gente inclusive tinha conversado, né, o Rossini, sobre isso. A gente já está quase encerrando o episódio do IBFcast, mas a gente tinha falado sobre a importância, o grau de importância da parceria público-privada, né? No sentido de acrescentar valores para os dois lados. Inclusive, Rossini, até eu faço questão de deixar isso muito claro para quem está nos acompanhando, e aproveitar e agradecer publicamente a você que nós solicitamos que a posse do IBEF fosse feita nas dependências da Câmara de Campinas. A gente não sabia se isso daí poderia ser feito. Eu entrei em contato com você e você, de pronto, disse que seria possível e tal, e aí nós começamos a acertar os detalhes dessa participação, dessa cerimônia de posse da nova diretoria do IBEF. E é importante destacar, gente, que tudo ocorreu de forma gratuita. Tá? A Câmara não cobra nada para qualquer coisa que seja realizado dentro das dependências da casa. É importante, Rossini, a gente deixar isso bem claro, porque, infelizmente, às vezes as pessoas são maldosas, né? Então, a entidade fazendo na Câmara pagou quanto? Não pagou nada, não. Né? E, obviamente, outras pessoas, outras entidades que queiram, né? A Câmara de Campinas vai estar aberta, né? Dentro da medida do possível, da agenda que seja possível, para oferecer a casa de leis, a casa do povo, para o povo. Claro. Então, eu quero agradecer muito a você publicamente por você ter propiciado, né, Élica, essa oportunidade para o IBEF. E, na verdade, por exemplo, o IBEF é uma instituição sem fins lucrativos que cumpre uma função de utilidade pública. Então, nesse sentido, a Câmara, ao acolher o IBEF e permitir que faça uma reunião, também está contribuindo para fortalecer esse segmento, né? Uma organização do terceiro setor, vamos chamar assim, que presta um serviço e pode sim contribuir muito com a nossa sociedade, tanto para o ambiente interno das empresas, tratando de assuntos específicos, mas também para o setor público, trazendo demandas, ajudando, propondo sugestões de alteração. Aliás, nós temos a ILECAMP, a Escola do Legislativo de Campinas, e normalmente a gente promove muitas vezes palestras, convidando especialistas de várias áreas para falar sobre assuntos de interesse da sociedade, né? Quem sabe não teremos algum que a gente possa contar com algum profissional indicado pelo IBEF para tratar de temas. A gente estava até discutindo rapidamente na posse sobre a questão da reforma tributária. Hoje é uma grande interrogação, tanto para o setor privado e também para o público, como é que vai se dar essa transição e lá na frente o impacto da reforma tributária, né? Então, ouvir especialistas, estudiosos do tema, isso é uma contribuição também para a sociedade. Então, a gente está dispostos a estreitar esse relacionamento, conte com a Câmara e a gente conta com o IBEF também. Luiz Carlos Rossini, eu já conheço há tantos anos. Orgulho muito grande de conhecer você, de conhecer o seu trabalho. É um trabalho formidável, fora de série. A gente teve a oportunidade de trazer para os nossos telespectadores uma parte desse trabalho que você realiza. E uma parte do trabalho que a Câmara de Campinas realiza também. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. A gente, né, Élica, fica muito feliz, né, muito mesmo, de poder contar em tê-los, né, conosco. Com convidados assim, né? O objetivo do IBFcast é justamente gerar conteúdo que seja importante,
né, para toda a comunidade, não só para os ibefianos, né, como a gente Sim. chama, mas também para toda a comunidade, né, sejam executivos ou não executivos, mas gerar conteúdo que aprimorem. E a Érica gosta muito disso, do conhecimento. Conhecimento Não é é tudo. verdade? E a gente não pode parar de buscar o conhecimento em nenhum momento da nossa vida, né? Verdade. Então, muito obrigado, Rossini. Até porque, viu, o ibefiano, antes de tudo é um cidadão. Sim. Sim. Né? Então ele deve participar da vida da sua sociedade, participar politicamente, não só na atividade econômica, dar a sua contribuição como cidadão, né? Cobrando aquilo que é responsabilidade do poder público e dando a sua contribuição, né, como cidadão. Então é uma relação ganha-ganha, como a gente chama, né? Positiva. Érica Martins, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Milton, e honrada mesmo com a sua presença. Eu acho que será muito importante para a gente no IBEF essa conexão. Legal. Gente, lembrando que o IBEFcast é uma realização do IBEF Campinas Interior Paulista. E se você quiser, por exemplo, sugerir temas que vocês gostariam de acompanhar aqui no IBEFcast, entre em contato com a gente na página do IBEF, que é o www.ibefcampinas.com.br, não é isso, Érica? Isso. E aí você apresente sugestões e tal, porque a gente pode, né, de repente, ampliar, né, e trazer, por exemplo, temas que sejam importantes para a sociedade, né? O objetivo do IBEF também é isso, né? É a contribuição como entidade para a sociedade, né? E você pode ver esse episódio que nós realizamos aqui com o Rossini tantas e quantas vezes você quiser na página do IBEF no YouTube. E eu convido você para nos acompanhar no próximo episódio do IBEFcast. Até lá.